Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá, então vamos entrar na palavra sobre esse estudo, falando um pouquinho sobre a unidade da família, e que eu quero começar lendo para vocês um texto da palavra que está lá em Marcos 3, o versículo 24 e 25, que é quando Jesus está expulsando demônios. E aí o que aconteceu? Alguns dos mestres da lei que tinham vindo a Jerusalém, eles começaram a falar que Jesus estava dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios, e Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Aí Jesus, sabendo da mente deles, chamou eles e começou a explicar para eles como é que Satanás pode expulsar a si mesmo, fazendo eles entender que se ele estava expulsando por Beelzebu, pelo diabo, como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Aí Jesus explica o seguinte, ele fala assim, até que nessa versão, que eu acho que é a linguagem de hoje, diz assim: o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Aí no 25 ele diz assim: se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Algumas versões diz: o reino dividido não subsistirá, não prosperará, né? Então Jesus, no objetivo de fazer eles entender que não tem como você expulsar demônio em nome de demônio, né? Tentando fazer eles entender. Então, quando ele esclarece aqui, ele diz assim, o que acontece? Por que muita divisão, muita separação, né, a gente ouve, assim, sempre histórias onde os filhos se rebelam contra os pais e vão embora, abandonam a casa. Quando a família começa, o marido quer uma coisa, a esposa outra, os filhos outra, não tem como continuar junto, não vai resistir, subsistirá, não resistir, não sobreviver a uma situação difícil, né? Não vai se manter firme, não vai existir, não tem como, cada um querendo ir para um lado. Você sabe até que a questão do jugo desigual, que eu até comentei com vocês no áudio passado, a questão do jugo. O jugo é o nome daquela, não sei se vocês conhecem, mas vocês podem procurar na internet e vai dar imagem para vocês, que era uma peça de madeira colocada em cima de dois bois, né, ou vaca, sei lá, dois animais, podia ser até outro tipo de animal, mas usava-se mais assim o gado, né? Então era colocada essa peça que tinha que ser os dois do mesmo tamanho, né? Não podia ser um forte, um fraco, senão o jugo ia pender, aquilo ali não ia dar aquele equilíbrio para arar a terra, né? Tinha que arar a terra, então os dois animais precisavam ir na mesma linha, na mesma direção. O jugo, ele tinha que ficar retinho para poder manter os dois naquela linha reta, para que quando arasse a terra ficasse tudo perfeitinho para a plantação. É por isso que não podia ser não podia usar um animal forte e um magrinho, miudinho, não ia dar certo, né? Um dos dois ia sair bem prejudicado, não tem como. Tem que ser mesma altura, mesmo peso, mesmo porte. Então, fala sobre a questão do jugo desigual justamente nesse texto que nós lemos aqui, que fala: se uma família se divide, as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. O marido quer ir para morar em São Paulo, a mulher quer morar em Curitiba. Tem algumas coisas que a gente sabe que é suportável. Eu acredito que toda moça, antes de casar, deveria fazer essa pesquisa. Gente, vamos combinar que hoje em dia tudo evoluiu, as pessoas são inteligentes. Não é possível que as mulheres estão tão
o papel do diabo é diminuir tanto, sabe? As mulheres, a gente vê, né? Talvez você esteja até lembrando de alguém, aquelas moças lindas, mas que não se valorizam, sabe? O que acontece, meu Deus? Você pode escolher. Então, já se tratando da família, então não vai funcionar. O que a gente tem que procurar? A unidade, porque quando há unidade, todos são beneficiados. As pessoas unidas conseguem fazer muito mais que cada pessoa trabalhando sozinha. Deus nos criou para vivermos unidos com Ele e com outras pessoas. Por isso Ele começa sonhando lá no Jardim do Éden com uma família. Vocês lembram que o sonho de Deus, por que a gente tem visto o foco de Satanás em destruir a família, em desestruturar a família, tirar o pai de cena, sabe? As pessoas, elas estão se deixando enganar, e eu acho tão terrível que a gente tem visto no meio evangélico pessoas que se dizem cantores, pregadores, ministros, pessoas querendo lutar pela família, mas com um histórico derrotado da família, tipo, casou 3 vezes. O que acontece? Aí alguém vai dizer assim, mas eu sempre tem, você já notou? Que sempre tem o culpado. A gente sempre encontra o culpado nessa relação que não deu certo, mas é porque começou errado, a pessoa não entende o que é o casamento. Deus, por que existe o casamento se lá no céu não vai ter casamento? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus, lá no Jardim do Éden, ele começou unindo Adão, ele criou Adão e daí depois ele olhou e viu que ele estava só, e aí ele criou uma mulher, ele fez Adão cair num sono e deu para ele uma ajudadora. Por que Deus fez isso se lá no céu a gente não vai reconhecer o marido? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Lá não vai ter marido e mulher lá no céu. É só aqui na terra. Por quê? É porque um sozinho é mais difícil de entender, de lutar e vencer, de resistir. Quer ver? Eu vou ler para você um texto que eu acho maravilhoso, que está lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que diz assim, ó. É melhor serem 2 que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como vai se esquentar? E se alguém quiser prevalecer contra um dos dois, os 2 resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, não se quebra com facilidade. E esse cordão de 3 dobras é a mulher, o marido e Jesus. Então, o início do problema da quebra do casamento é que tá lá os 2 apaixonados. Mas não tem polícia, mas não tem pai valente, não tem Rottweiler, não tem Pitbull, não tem nada que separe os 2. Meu Deus, uma paixão avassaladora. Juras de amor eterno. Agora eu encontrei o meu amor. Eu acho muito interessante quando a gente vê nas redes sociais, né? Aquelas meninas de 12, 13 anos arrumam um namorado e põem lá assim, é amor eterno. Só que o amor eterno dura só 15 dias. Fugiu da mente do ser humano o significado de eterno, né? Vamos combinar que a pessoa não sabe o que quer dizer eterno, né, gente? Ou então aquela frase, né? Que é uma frase se eu não me engano, de um grande poeta, não sei direito quem é. Eu sei que é uma frase famosa, volta e meia eu ouço alguém dizer, que seja eterno enquanto dure. Então não é eterno, querida. Você me perdoa, a colocação tá errada. Eterno é algo que não tem fim. Eterno é para sempre. Para sempre. Eterno nos faz pensar em algo além da morte. Você não vê que os casais apaixonados, né, dizem eu vou ficar com você a eternidade. Na eternidade não vai ter marido e mulher. Já tô acabando com o sonho aqui, com a ilusão de um monte de gente. Mas lá no céu, por exemplo, não vai ter. Mas assim, a eternidade nos faz pensar para sempre. Eterno enquanto dure, daí não é eterno. O problema é que quem serve a Deus está querendo imitar o mundo.
não está buscando entender qual que é o projeto de Deus para a família, por que Deus uniu o homem e a mulher, foi por pensando nisso, quando aqui em Eclesiastes, essa explicação, esse jeito de pensar, de falar, é isso que estava no coração de Deus. É melhor ser 2 do que 1, gente. Até trabalhando 2, o dinheiro é muito mais. 2 trabalhando se consegue conquistar muito mais na vida do que 1 sozinho. Se um tá doente, o outro cuida. Se cai, o outro levanta. Eu acho tão interessante que ele fala até de dormir junto e se esquentar. Quem é casado sabe. Ai, que gostoso no inverno ali, esquenta o pé rapidinho, né? Eu tenho uma pessoa, o cônjuge, que fala assim em dia de frio: você não vai deitar na intenção de que eu vá primeiro para depois esquentar o pé no meu pé, que meu pé é quentinho. E olha aqui que lindo, tá na palavra, gente. Se dormir junto, vai se esquentar mais rápido, e um dormindo sozinho. Quem já teve a experiência, né? Quem tá no deserto sabe bem disso. Que difícil que é depois, aquela cama de casal, você fica ali sozinha, para esquentar, que difícil. Você viu, gente? Olha a delicadeza, a preocupação, porque, sabe, quando Deus cria Eva, que ele diz lá que ele está preparando para Adão uma ajudadora, é esse o projeto de Deus, é ajudar, não é alguém que julgue, não é alguém que mande, porque tem mulher que perde marido porque ela quer mandar no marido, o marido não obedece ela, não dá certo o relacionamento, quer aprisionar, quer sufocar. Quando não é um, é o outro que quer oprimir, que quer obrigar. Aí o que acontece? A modernidade vem e diz assim: ah, isso era o tempo da minha mãe, que suportava essa opressão. Comigo não, eu não aguento desaforo. Vamos então para o terceiro áudio, tá, gente?